Programa Por Dentro da Política conversa com o deputado Carlos Neder, do PT. Bem-vindo, deputado, mais uma vez no estúdio da TV Alesp. Obrigado, é uma satisfação estar com vocês. Prestando contas de mandato, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco no estado mais desenvolvido da nação, São Paulo, o mais rico, mas com muitos bolsões de pobreza, né? A gente pode falar de riqueza, mas concentrada na macrometrópole. Como espraiar o desenvolvimento regional é uma matéria que o seu mandato tem abraçado ultimamente. Vamos falar um pouco sobre isso, deputado? De fato, na condição de vice-presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, eu aprovei a realização de audiências públicas nas várias regiões administrativas do Estado, para discutir a vocação econômica de cada município e as tendências de desenvolvimento das regiões em que eles se situam. Exemplo disso foi um evento que fizemos na cidade de Castilho. Sim. E dela derivou um novo evento que será feito em 28 de maio, e este evento está voltado à questão da situação dos rios Tietê e Paraná naquela região, uma vez que eles estão se degradando e, ao mesmo tempo, nós não observamos por parte do poder público uma atuação mais efetiva no sentido não só de preservar a qualidade da água, do lençol freático, mas também o uso de agrotóxicos e a maneira como determinadas empresas que estão atuando hoje à frente das hidrelétricas na região têm atuado no sentido, infelizmente, da própria contaminação do rio. Isso também acontece nas empresas de celulose. Então, nós estamos habituados ao discurso de que o estado de São Paulo é o estado mais rico da federação, que é a locomotiva do país. Entretanto, nós observamos, como você bem disse, primeiro que há enormes discrepâncias quando nós comparamos as várias regiões do estado. E segundo, que São Paulo vem perdendo energia. Sim. Quando comparado não só a estados da região sul e sudeste, mas mesmo quando comparado à região centro-oeste, norte e nordeste. Então é preciso abrir um debate sobre o futuro do estado de São Paulo, as suas regiões metropolitanas, os municípios de pequeno e médio portes e como o parlamento poderia contribuir na produção de políticas públicas para diminuir as desigualdades, levando em consideração que há diferenças importantes entre essas várias regiões. Sim, tomando por base a pequena e simpática e planejada Castilho, o que falar do desenvolvimento regional? Um cluster lá visando mais a questão do turismo. Já vista que quando foram criados os grandes lagos, era simplesmente para o abastecimento energético das cidades. Não se pensava muito na questão do turismo e hoje fala mais alto. A gente está habituado a pensar no uso da água para necessidades básicas do ser humano ou para a produção de alimentos. Entretanto, ali é uma região que já foi altamente piscosa. Hoje nós observamos que há várias entidades, pousadas que estão em vias de serem fechadas ou já fechando em decorrência dessa situação que nós observamos no rio, até mesmo com a proliferação de vegetais que impedem a atuação dos profissionais que dependem da pesca. Sim. E, por decorrência, também esses estabelecimentos que vão sendo fechados. Mas o problema vai além disso. Antes, quando a hidrelétrica, por exemplo, em Ilha Solteira, ou mesmo ali na região, era de responsabilidade da CESP, havia todo um cuidado na questão dos resíduos vegetais que não eram jogados no leito do rio. Hoje, pela informação que temos, esses resíduos são triturados, são jogados no leito do rio e eles acabam se reproduzindo na margem do rio, por exemplo, do rio Paraná, o que acaba inviabilizando uma atividade econômica importante e, por decorrência, comprometendo esta proposta de um município de interesse turístico. Sim. Deputado, além de Castilho, outras cidades também têm recepcionado o seu mandato para discutir o desenvolvimento regional? Sim, porque esta é uma determinada característica e nós faremos, por exemplo, esta reunião em Ilha Solteira. Eu mantive reunião na Procuradoria-Geral de Justiça, que é a chefia do Ministério Público Estadual, e pedi a eles que os promotores que são sediados na região de Araçatuba compareçam a esta reunião
para que eles possam se inteirar das denúncias trazidas pelos munícipes, prefeitos, vereadores, e nós precisamos de uma ação efetiva por parte do Ministério Público, inclusive incidindo sobre a atuação dessas empresas, como é o caso de empresas de processamento de celulose, que acabam jogando resíduos químicos no leito do rio, o que é um crime ambiental. Da mesma forma que nós queremos a participação dos órgãos de meio ambiente, seja em plano federal, estadual e também dos próprios municípios, numa ação articulada com o poder legislativo, de tal maneira a que a gente possa, num planejamento de médio prazo, enfrentar aquilo que vem se traduzindo numa perda de capacidade de arrecadação de recursos e uma queda na qualidade de vida da população em decorrência do comprometimento do meio ambiente. Por exemplo, em Riversul, nós fizemos um outro tipo de reunião. Eu convidei um professor da Faculdade Getúlio Vargas, denominado Fernando Burgos. Este professor, ele fez todo o seu estudo acadêmico de doutorado, pós-doutorado, analisando a proposta de desenvolvimento regional sustentável, e o levamos até Riversul numa reunião com prefeitos, vereadores, lideranças, inclusive dos movimentos de sem terra na região, para discutir o que aconteceu lá. Uma determinada empresa do ramo de supermercados adquiriu uma grande parcela do território do município e, em função disso, mudou toda a vocação econômica. Então, centenas de pequenos produtores ficaram desempregados, sem as suas terras, passaram a ser empregados numa determinada parcela desse tipo de atuação, e, ao mesmo tempo, nós observamos que houve um empobrecimento da região e uma centralidade a uma determinada atividade econômica em detrimento do que nós tínhamos antes, que era uma diversificação de modos de atuar e que permitia, inclusive, que as pessoas sobrevivessem, ainda que com pequenas propriedades. Não bastasse isso, nós observamos que acaba havendo uma relação também entre diferentes estados. Esse tipo de atuação desta empresa do ramo de supermercados, mas que ali investiu na compra de uma grande parcela do território do município, se faz também de modo articulado com o estado do Paraná. Sim. Então aí você tem o estado de São Paulo com o estado do Paraná atuando de maneira articulada em torno do interesse de grandes grupos econômicos, mas não necessariamente da população que ali reside. E como fica o desenvolvimento dessas cidades? Estão dependentes ainda, no caso deste Cone Sul, né, a região, 16ª região administrativa, Itapeva, a dependência da mineração e a dependência das florestas plantadas de eucalipto, né? Basicamente essas duas, os dois motores que impulsionam a economia local. Bom, todos sabem que o eucalipto não é uma árvore nativa do país. É exótica, australiana, como diria o Monteiro Lobato nos seus livros. Exatamente. No começo do século passado. E há muitas restrições ao plantio de forma desordenado do eucalipto, pelo que ele acarreta em termos de modificação do solo e da oferta de água na região. Ao lado disso, você acaba comprometendo o plantio e a manutenção de vegetais que são próprios dos biomas que nós sempre tivemos no estado de São Paulo. Segundo informações que temos, hoje, por exemplo, o Cerrado está restrito a 8% do que tínhamos, da mesma forma que a Mata Atlântica. Então, mesmo que estejam sendo reconstituídos esses corredores ecológicos, eles acabam sendo muito aquém daquilo que já tivemos, e muitas vezes essas empresas, elas acabam fazendo a compensação ambiental em outros estados, na medida em que o valor da terra lá é menor do que o que nós temos no estado de São Paulo. Mas o importante nesse tipo de debate não é você ter uma fórmula pronta, acabado, de como você imagina o desenvolvimento daquele município ou da região daqui a 15 ou 20 anos. Sim. É preciso estabelecer um diálogo com a sociedade, com os agentes políticos, com as lideranças sociais, para recuperar o que foi no passado e quais são as tendências que eles imaginam. Se deve aumentar a destinação de recursos, pensando, por exemplo, na agricultura familiar, do combate ao uso dos agrotóxicos, ou se
é necessário que o desenvolvimento se faça, por exemplo, vinculado ao agronegócio, à monocultura, que muitos E dizem... acaba dominando todo o cenário, né? Domina todo o cenário, mas também é ilusório, porque mesmo áreas que foram utilizadas para plantio extensivo, por exemplo, da cana-de-açúcar, hoje já estão com baixa produtividade e várias são as usinas enfrentando problemas decorrentes desta opção pela monocultura. Então nós precisamos diversificar e abrir um debate sobre a vocação econômica do Estado, as tendências de desenvolvimento. Nós precisamos diminuir esta ideia de que São Paulo manda no conjunto do país e nós precisamos rediscutir, inclusive, o peso e a importância que se deu ao agronegócio nos governos que temos em São Paulo, com repercussão, inclusive, na relação que estabelece com as universidades, com os centros de formulação de políticas, com os institutos de pesquisa. Aliás, o senhor está à frente de duas frentes parlamentares que defendem as universidades públicas e também os institutos e as fundações públicas. Eu queria que o senhor falasse um pouco desta luta também, até porque ainda existem remanescentes de floresta, de hortos plantados aí no interior, que estão aí sob o guarda-chuva desses institutos, com o peso da possibilidade de privatização, de venda e alienação dessas áreas? São órgãos centenários, reconhecidos mundialmente pela importância do trabalho que desenvolvem e, ao mesmo tempo, pesquisas que aparentemente não teriam uma incidência maior nessa discussão que estamos fazendo sobre o futuro das populações e das novas gerações, mas que são claramente aplicáveis a uma outra proposta de desenvolvimento com sustentabilidade. Ocorre que, em geral, essas instituições são demandadas para atuar em função dos interesses dos grupos econômicos ou do agronegócio e não necessariamente em relação a uma outra proposta, por exemplo, da agrofloresta, da agricultura orgânica, dos pequenos e médios produtores que podem contribuir, inclusive, com a qualidade dos alimentos que consumimos nos grandes centros urbanos e propiciando a fixação dessa população na zona rural, enfrentando o êxodo rural que tivemos em décadas e no século passado. E como suportar o peso da indústria imobiliária sobre essas áreas? Quando se fala até nos condomínios residenciais no interior, que são muito populares, a cada cidade, né, que a gente visita encontra novos condomínios que estão nascendo. Como essas áreas estão sobrevivendo sob duas premissas. Primeiro, falta de recursos. Falta crônica de recursos do orçamento para manter as pesquisas e a manutenção dessas áreas. E, do outro lado, a pressão feita pela indústria imobiliária, deputado. Veja que, recentemente, nós fizemos um evento aqui na Assembleia, em conjunto com o INCRA, o ITESP, que é o órgão que cuida da questão da reforma agrária em âmbito estadual, e trouxemos também o secretário de Justiça do Estado, representantes de vários movimentos, como é o caso do MST, da Frente Nacional de Luta e outros. E a intenção ali era discutir o estoque de terras disponível no estado de São Paulo para efeito de assentamentos rurais, de fixação das pessoas na zona rural com capacidade de produzir e comercializar os seus produtos. E o que nós observamos é que mesmo no entorno de algumas cidades, áreas que eram originalmente vinculadas ao governo federal e ao INCRA, passaram a ser objeto de cobiça por parte desses grandes grupos econômicos do mercado imobiliário e não necessariamente contam com apoio da opinião pública para que seja mantida a destinação original. Então você tem um bolsão que vai crescendo, uma área que seria do entorno dos grandes centros urbanos, como acontece, por exemplo, no município de Bauru, e nós vamos observando que as câmaras municipais vão alterando o plano diretor, vão discutindo a política de uso e ocupação do solo, mas não voltado à questão, por exemplo, da moradia de interesse social ou da preservação de um módulo agrário que permita a pessoa produzir e se manter em função daquilo que produz, mas que é o uso desse terreno que vai se tornando cada vez mais valorizado em função do interesse desses grandes grupos econômicos.
a Assembleia Legislativa não pode se omitir. Então, num ano como esse, em que teremos eleições, em que os partidos políticos vão apresentar os seus programas, a sua visão de desenvolvimento e que proposta tem para o país, mas também para o Estado de São Paulo, é importante que essas forças organizadas da sociedade interajam com os partidos e os seus candidatos, cobrando uma resposta mais clara sobre qual é a proposta que tem em relação ao desenvolvimento do Estado. Eu, além dessas duas frentes parlamentares que você comentou, que eu coordeno em defesa das universidades públicas e também dos institutos públicos de pesquisa, eu coordeno uma frente parlamentar pela duplicação da rodovia SP-255, que vai do estado do Paraná, na divisa com o Paraná, subindo em direção a Minas Gerais. E o que nós notamos é que uma rodovia que foi planejada para uma determinada proposta de desenvolvimento da região, hoje ela é totalmente incompatível com o porte dos veículos de grande porte, veículos transportando cargas perigosas, explosivas, ao lado de veículos de particulares, ou então escolares, ou ambulâncias, e tem sido muito frequente os acidentes com mortes na rodovia. Então nós precisamos integrar a política dentro de uma proposta de planejamento. Exatamente por isso é que eu trouxe para a Assembleia um debate que é novo, tanto no país, mas sobretudo na Assembleia Legislativa, que é a ideia do Estatuto da Metrópole, os planos de desenvolvimento urbanos integrados e a ideia de nós criarmos mecanismos de governança regional de tal maneira que nós possamos tomar decisão nas regiões sem termos que recorrer aos secretários ou ao governador, e fazendo isso de modo integrado entre as políticas públicas, reunindo a questão do transporte, com a questão da moradia, da educação, da saúde, do combate às desigualdades, à geração de emprego, mas integrado também entre os níveis de governo, de tal maneira que... É uma mudança de cultura, se pode falar, deputado? É uma discussão de regiões metropolitanas. Essa Casa de Leis aprovou recentemente mais uma aglomeração urbana, de Franca, né? Exatamente. Já existe a de Piracicaba e de Jundiaí e outras 6 regiões metropolitanas. Deixa eu ver essa discussão amadurecer nesta casa? Eu acho que aos poucos sim, mas é preciso fazer isso de modo mais articulado, porque os problemas vão sendo enfrentados de modo segmentado e muito em função de iniciativa do Poder Executivo. Então, quando o Poder Executivo manda um projeto de lei, então a Assembleia se organiza, os partidos enfrentam o debate daquele aspecto. Entretanto, nós precisamos enfrentar a discussão de uma outra dimensão. Por exemplo, além da questão do Estatuto da Metrópole, nós temos também um novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação no país, e em setembro o ex-governador Geraldo Alckmin editou um decreto tratando da questão da inovação e da implantação dos NITs e de fortalecimento dos núcleos de inovação. Entretanto, a legislação federal vai muito além disso. Ela envolve também a área de pesquisa, a área de ciência como um todo, a ideia de você abrir um debate sobre a relação entre a pesquisa, a produção de conhecimentos e as necessidades não só do setor produtivo, mas também da sociedade como um todo, pensando esse seu desenvolvimento. E nós não temos até esse momento um debate na Assembleia Legislativa sobre como vai ser reorganizado o sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação, ou de que maneira nós vamos atualizar a legislação que disciplina esse sistema aqui no estado de São Paulo, que é o Código de Ciência e Tecnologia, que está bastante defasado. Sim. Deputado, ainda no tocante ao mandato, a questão das emendas. A novidade desse ano são as emendas impositivas. O senhor tem, inclusive, dialoga muito bem com as redes sociais, mas eu vi no seu site, a gente tem um mapa que mostra, inclusive, para onde se destinam essas emendas. Onde o telespectador pode ver essas cruzes, são emendas dedicadas à saúde. A gente pode até citar, eu tenho aqui uma cidade, né? Por exemplo, Tupã, ano 2018, saúde, R$100 mil, benefício ambulância. Quem tiver curiosidade pode entrar no site do deputado Carlos Neder.com.br, e encontrar essas notícias, leis e esse mapa que inclusive mostra para onde vão as emendas. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, dessa capilaridade também do mandato, né? O senhor tem um mandato largo, espraiado aí para todo o estado de São Paulo?
Na verdade, aí nós temos uma amostragem, nós não temos todas as emendas e progressivamente elas estão sendo colocadas no mapa, permitindo maior transparência para que a população saiba em que área nós estamos atuando, em que territórios e como essas emendas dialogam com esse debate que nós estávamos fazendo aqui sobre a expectativa que a população tem em âmbito local ou regional. Com frequência, os deputados queremos contribuir para o desenvolvimento de um determinado município, mas o ideal é que isso seja feito dialogando com o planejamento do próprio município. Sim. Então, se ali há uma Secretaria Municipal de Saúde, se a Secretaria dialoga com a Secretaria de Estado da Saúde e há um planejamento que se traduz, por exemplo, num plano municipal de saúde, num plano regional ou no plano estadual de saúde, o ideal é que nós façamos a apresentação das emendas de modo a não competir com o planejamento, mas para reforçá-lo. A questão da saúde aí é a tônica, né? Ela é bem distribuída em todo o estado, mas eu posso ver em alguns locais tem o ícone de um trator, tem uns que é para a área da juventude também, a área de meio ambiente, está bem espraiado aí o mandato em termos de então emendas. tem um pouco um viés, seja pelo fato de que eu sou médico, fui secretário de saúde, atuo no tema da saúde, mas é que nós começamos colocando essas emendas da saúde, que são Sim. em maior número, Sim. mas as outras aos poucos vão aparecendo mais. Sobretudo porque eu tenho acompanhado muito a questão da reforma agrária, visitando acampamentos, assentamentos rurais, e tem crescido a demanda por recursos desses assentamentos para que eles possam ter maior produtividade e condição de competir no mercado de modo a fazer o escoamento da sua produção. Além de fixar o homem no campo, ele também promove a renda e o trabalho, ou seja, a fixação do homem no campo, mais renda, mais trabalho. É possível pensar alguns espaços no estado de São Paulo dedicados para a agricultura familiar, para a agroecologia e para os assentamentos da reforma agrária? A intenção é essa. Eu sou autor de leis e de projetos na área de economia solidária. E recentemente perdemos o Paul Singer, uma pessoa que é referência no mundo todo sobre o conceito e a prática da economia solidária, foi secretário nacional de economia solidária e nele eu me inspirei, por exemplo, para aprovar o projeto de lei que instituiu o Banco do Povo no município de São Paulo Confia, as feiras de economia solidária e apresentei vários projetos de lei tratando de arranjos produtivos locais, incubadoras de empresas e cooperativas, o primeiro emprego, Bolsa Trabalho. Então são projetos e leis que eu acho que dialogam com esta necessidade. As pesquisas mostram que a população está muito preocupada com a questão do emprego ou desemprego, a questão da segurança pública, a área da saúde, são temas relevantes. E é preciso então que os mandatos parlamentares planejem a sua ação não só de acordo com a vocação do parlamentar ou com a sua história, mas que olhem cada vez mais para as demandas que vêm da sociedade. Deputado, para encerrar nossa conversa, temos um pouco mais de 2 minutos, mas como o senhor falou das emendas parlamentares para a área da saúde, uma grande preocupação do seu mandato também é quanto ao hospital universitário da USP. O senhor que é formado, né, pela USP, o que falar da situação de um hospital daquele porte que trabalha com portas fechadas, só por encaminhamento de outras unidades de saúde? Nós fomos procurados por um movimento bastante atuante, que é o movimento Butantan na Luta, preocupado com o progressivo fechamento do hospital, inicialmente na área de pediatria, depois de clínica médica, no atendimento aos adultos. E se antes o hospital trabalhava com a porta aberta, atendendo a toda a população que o procurava, a partir desse momento ele começou a trabalhar com a chamada demanda referenciada. Na demanda referenciada, o paciente chega até o pronto-socorro e até o hospital encaminhado por um outro serviço. Ele tem uma determinada lógica de organização do sistema, mas só faz sentido se você tem os demais níveis do sistema funcionando. Se você tem uma atenção básica que não funciona, uma atenção de especialidades com déficit de pessoal, então você acaba negando o acesso do paciente a esse nível de atendimento mais complexo, mas você não tem a garantia de que ele possa ser atendido em âmbito local.
eu aprovei, sou autor da lei dos conselhos gestores na cidade de São Paulo, e nós temos mais de 10 mil pessoas participando nos conselhos da área da saúde. E o que nós temos observado é que, atuando na fiscalização dos equipamentos de saúde, a população cobra do poder público uma ação mais integrada, em rede, seja em âmbito municipal, seja na discussão do município com o Estado de São Paulo, e é preciso então que, ao aprovarmos o orçamento em São Paulo, nós tenhamos clareza de que é preciso que nós tenhamos critérios também sobre como organizar o sistema de saúde, sempre ouvindo a população e os trabalhadores da saúde. O que faltou dizer em um minuto aí, falar do mandato, as próximas lutas, as bandeiras, deputado? Eu já apresentei no momento anterior um projeto pelo qual eu tenho um grande carinho, que é aquele que institui as regiões de saúde no estado de São Paulo. Que é um redesenho do mapa de São Paulo. É um redesenho do mapa e mostra que, se é possível fazer isso na área da saúde, aumentando o diálogo de uma estrutura mais moderna da Secretaria de Estado da Saúde com as prefeituras, câmaras municipais e secretários e gestores da saúde, nós podemos ousar pensar isso numa proposta de planejamento que abranja outras áreas de políticas públicas, de tal maneira que a gente mude a visão de saúde centrada apenas na figura de quem presta assistência, seja médico, enfermeiro ou outros profissionais. Nós queremos uma sociedade mais participativa e seja saudável e sustentável. É o que todos queremos. Muito obrigado por sua entrevista, parabéns e sucesso no seu mandato, deputado. Obrigado. Eu conversei com o deputado Carlos Neder, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.